Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, turma, nós vamos falar de um conteúdo que eu considero um conteúdo super importante para a matemática. Não só no ensino fundamental, mas também no ensino médio. Vocês vão aplicar bastante esse conhecimento que eu vou passar para vocês aqui hoje, que é a chamada regra de 3 simples, tá? E o nome não é à toa, não. Realmente, ela é uma regra bastante simples, tá ok? Vamos dar início aqui. Agora estudaremos um pouco mais sobre o método para resolver situações envolvendo grandezas proporcionais, chamada de regra de 3 simples. Ele recebe esse nome porque, a partir de 3 valores conhecidos, nós vamos obter o quarto valor desconhecido, o qual nós podemos chamar geralmente de x. Né? Observe alguns exemplos. Em uma tarde ensolarada, Daniela observa as sombras de um poste e de uma estaca fincada verticalmente no solo. Aqui a Daniela, curiosa, né? E ela observa que essa estacazinha aqui de 80 centímetros projeta uma sombra de 64 centímetros, enquanto o poste projeta uma sombra de 596 centímetros. Será que existe alguma relação entre a sombra do poste e a sombra dessa estaca, né? Na verdade, existe uma proporção aí entre as duas sombras, tá? Agora, uma proporção direta ou uma proporção inversa, tá? Ela constatou que a altura da estaca é 80 centímetros e que no momento em que a sombra da estaca media 64 centímetros, a sombra do poste media 596 centímetros. A pergunta é: qual é a altura do poste? Observe como essas informações podem ser organizadas. Aqui, a altura do objeto, 80 centímetros, produz uma sombra de 64. E a altura do poste, que não sabemos, produz uma sombra de 596 centímetros. Tá? Note que o comprimento da sombra varia de acordo com a altura do objeto. Portanto, duplicando a altura do objeto, o comprimento da sombra também duplicará. Triplicando a altura do objeto, o comprimento da sombra também triplicará, reduzindo a altura do objeto à metade. O comprimento da sombra também será reduzido à metade, e assim por diante. Ou seja, todo esse texto aqui ele está dizendo para identificar as duas grandezas como sendo diretamente proporcionais. Quanto maior o objeto, maior é a sombra. Quanto menor o objeto, menor é a sombra. Tá bom? Assim, a gente pode escrever a seguinte proporção. Lembra que eu falei para vocês, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão, a divisão entre as duas é a mesma. Isso foi o tema da nossa aula anterior, tá? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão, a divisão entre essas grandezas é sempre igual. Então, nós estamos aqui determinando a razão 80 por x igual a 64 sobre 596. Esses números nós tiramos aqui. 80 sobre x, 64 sobre 596. Tá bom? Lembre-se de que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Tá? Como é que a gente vai resolver essa igualdade entre essas duas frações? A gente vai utilizar um método, tá, chamado de produto de meio pelos extremos. Ou então multiplicação em cruz, é o mais conhecido, tá bom? Como é que funciona? Nós vamos multiplicar
em cruz, em x, como o próprio texto diz. A minha dica para vocês é para vocês começarem a multiplicar onde tem a letra. Ó. 64 vezes x dá 64x. 80 vezes 596. Olha como a gente multiplica em x, tá? 64 vezes x é igual a 80 vezes 596. 64 vezes x dá 64x. 80 vezes 596 dá 47.680. Esse 64 que está multiplicando vai passar dividindo. X igual a 47.680 dividido por 64, que dá 745. Isso quer dizer que a altura do poste é 745 centímetros, né? Ou, na medida mais natural, 7 metros e 45 centímetros. Essa é a altura do poste, tá bom? Então, sempre que nós tivermos um problema com proporção direta, eu vou resolver multiplicando em cruz. Mas eu acho que a parte mais importante nem é a multiplicação em cruz em x, não. A parte mais importante é a montagem da proporção, tá? 80 dividido por x igual a 64 dividido por 596, né? Ou então a gente pode analisar da seguinte maneira. Um objeto de 80 centímetros produz uma sombra de 64 centímetros. Um poste que produz uma sombra de 596 centímetros terá que altura? Essa altura que eu desconheço eu chamo de x. Tá bom? Muito bem. Para pintar uma casa, 2 pintores fazem o serviço em 9 dias. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos pintores fariam esse mesmo serviço em 6 dias? Olha só, vamos pegar esses dados e vamos colocar aqui na tabela. 2 pintores fazem o trabalho em 9 dias. Quantos pintores fazem esse trabalho em 6 dias? Tá? Primeiro, o tempo diminuiu. O tempo de serviço diminuiu. Isso quer dizer que eu vou precisar de mais pintores. Então, quando o tempo diminui, a quantidade de pintores aumenta. Significa dizer que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Vocês é que vão fazer essa interpretação aí sobre os problemas, tá bom? Note que o tempo para fazer o serviço varia de acordo com a quantidade de pintores, de modo que duplicando a quantidade de pintores, o tempo será reduzido à metade. Olhe como é inverso. Ó. Triplicando a quantidade de pintores, o tempo será reduzido à terça parte. Reduzindo a metade a quantidade de pintores, o tempo duplicará. E assim por diante. Então, as grandezas tempo e quantidade de pintores são inversamente proporcionais. E aí, professor, como é que eu vou resolver esse problema agora? Bom, a proporção que nós temos é a seguinte, ó, 2 dividido por x é igual a 9 dividido por 6, tá? Se fosse diretamente proporcional. Como isso aqui é inversamente proporcional, o que é que eu faço? Eu inverto uma das grandezas. O que significa inverter, professor? Ao invés de 2 sobre x, eu faço x sobre 2. Ou então, ao invés de 9 sobre 6, eu faço 6 sobre 9. Escolha uma das duas para inverter. Tá certo? Nesse caso, a inversão foi feita no tempo. Ó. Observe que seria 9 dividido por 6. Mas nós invertemos. Ficou 6 dividido por 9. Depois de inverter, aí nós vamos fazer meio pelos extremos, multiplicar em cruz ou multiplicar em x, como vocês queiram chamar, tá? Então, nós vamos começar multiplicando pela variável, né, pela incógnita do problema.
6 vezes x dá 6 vezes x. E aqui 2 vezes 9. 6x é igual a 18. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. 18 dividido por 6 dá 3. Então, a informação mais importante sobre as grandezas inversamente proporcionais é exatamente essa inversão. A gente resolve praticamente da mesma maneira, tá? Mas vocês vão ter que inverter uma das grandezas quando a proporção for inversa. Tá certo, turma? Não esqueçam essa informação, senão vocês vão achar um resultado completamente distorcido da realidade, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Acompanhe a nossa agenda. Deixei uma atividade para vocês aí na agenda. Resolva, tentem resolver as questões aí sobre proporção direta e inversa, tá? Deixo aqui um abraço para vocês e até a próxima semana.